Olá, muito boa noite. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, como eu faço sempre, quero saudar-lhes dizendo Reeirene tu Kyriou, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, a você que abrilhanta a nossa programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Este é o programa Debates com o pastor Roberto Cruvinel, um oferecimento da Netfé.tv. Netfé.tv é uma plataforma de streaming totalmente cristã. A Bíblia ensina a pregar o evangelho a toda criatura. Existe um outro trecho bíblico que diz que não se pode pôr fundamento aonde já tem fundamento. E aqui nós queremos, então, discutir hoje. Nós devemos evangelizar todas as pessoas e aquelas pessoas que são adeptas de movimentos religiosos controversos. Eu vou, hoje, com o meu convidado, falar sobre evangelização de seitas. Será que isso é um desrespeito? É um desamor? Será que esses movimentos, não é? Nós vamos definir aqui, nosso convidado definirá o que é seita. Será que esses movimentos não têm nada de bom, nada que possa, de fato, trazer benefício, seja na área social ou mesmo espiritual, para as pessoas? Devemos, sim, evangelizar esses movimentos controversos. Como a igreja deve se portar diante disso? O que é uma seita? O que é uma heresia? E para discutir isso, mais uma vez comigo, o pastor João Flávio Martinez, pastor, não é? Pastor Batista, na verdade, e líder do CACP, que é um site apologético muito conhecido, um homem muitas vezes considerado polêmico, outras vezes considerado indigesto, mas para aqueles que o conhecem, um homem determinado a cumprir as Sagradas Escrituras. Meu amigo, pastor João Flávio Martinez, eu quero saudar-lhe dizendo a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Cruvinel. Para mim é um prazer e uma alegria estar aqui com o senhor nesse programa relevante. Eu fico muito feliz porque nós precisamos de oportunidades como esta que o senhor está nos oferecendo, e também o seu programa aqui na Netfé, com certeza vai ajudar muitas pessoas e abençoar muitas vidas. Pois bem, pastor, vamos começar. Eu quero lhe fazer algumas perguntas que o senhor possa definir rapidamente. Eu sei que o senhor tem publicações, o CACP também nesta área, mas do ponto de vista missionário, o que é, de fato, cumprir a grande comissão, na sua opinião? O que é evangelizar? Bom, pregar o evangelho a toda criatura é toda criatura mesmo. Tem um indivíduo que eu vou dar o nome dele aqui, se o senhor quiser até chamá-lo para um bate-papo também, vai ser uma grande oportunidade, acho que vai ser muito bom também para o seu programa. É o pastor Egnaldo L. de Souza. Ele escreveu um livro chamado Quem é o Perdido? Quem é o Perdido? Sim. E neste livro, ele faz uma perspectiva das pessoas aqui da questão social brasileira, da sociologia brasileira, da demografia brasileira. Então nós temos aqui no Brasil em torno de 140 milhões de católicos. Nós temos em torno de 140 milhões de católicos, 70% são espíritas, ou praticam algum tipo de espiritismo. Nós temos 3 milhões de kardecistas, a 4 milhões. Aí, com esses que praticam o espiritismo também dentro da Igreja Católica, nós temos 80 milhões de pessoas praticando o espiritismo. Nós temos quase 1 milhão de muçulmanos, nós temos quase 1,5 milhão de testemunhas de Jeová, nós temos 2 milhões de adventistas, nós temos 1,5 milhão de mormons, então, 1,5 milhão de testemunhas de Jeová. Então, o Brasil é um país extremamente religioso. Seria 95%, 96% de pessoas que creem em alguma coisa, além dos evangélicos, que é um número bastante relevante aqui no Brasil, dá em torno aí de 40, 50 milhões de evangélicos. Alguns falam até já em 60 milhões. Então, diante desse quadro, quando você fala que vai pregar o evangelho, que vai pregar a todas as pessoas, obviamente que você vai
pregar o evangelho a pessoas de religiões diferentes. Não há como pregar o evangelho sem se encontrar aí com outras expressões de fé. E aí nós precisamos ter o discernimento para poder adequadamente comunicar a fé a essas pessoas. Uma questão que o senhor colocou interessante, bom, no meu livro, que já está esgotado, né, que é o Religiões, Seitas e Heresias Antigas e Reformadas, que foi plagiado uma época também, esse livro, né? Verdade? Daqui, ó, é verdade. Religiões, Seitas, Heresias Antigas e Reformadas. Mas as coisas foram resolvidas. No Prolegômenos, eu digo que todas essas religiões têm a mesma protogênese, quer dizer, tem posicionamentos em comum, né? Posicionamentos em comum. O senhor falou de romanismo e espiritismo. De fato, é de se esperar que o romanismo tenha um posicionamento cristão, mas nós vemos que, na prática, por vezes, tem um posicionamento espírita mesmo, sincrético, né? Sincrético, com postulados hindus, etc., das religiões mundiais e também das visões espíritas, é óbvio. Mas uma questão é o seguinte: o que é um perdido? Independente da religião, o mesmo ateu, não é aquele que não professa nenhuma religião. A Bíblia diz o nécio no seu coração não há Deus. Então, o que é evangelização? O que é evangelizar? É pregar o evangelho. É pregar o evangelho a todos. Evangelizar é pregar o evangelho a todos. E aí, pastor, a gente tem que entender qual é o nosso campo missionário. Se eu estivesse num país da África, obviamente que eu iria me encontrar com os muçulmanos. Vários países da África têm 80%, 90% da população islamizada. Então, pregar o evangelho a essas pessoas é realmente entrar na seara muçulmana, explicar o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário, mostrar que Jesus não foi apenas um profeta e trazer essas pessoas para o evangelho de Cristo. Então, pregar o evangelho é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E aí, no mundo religioso, você tem que primeiro desenhar o Cristo bíblico para depois mostrar que aquela expressão que o indivíduo está tendo ali de fé não é adequada com o que o evangelho do Cristo resplandece para as pessoas. E aí você faz o quê? Aí você traz a pessoa para Jesus, né? Você traz a pessoa para Cristo. Agora, olha que interessante. Uma colocação só, pastor. Eu gostei muito dessa aqui do tempo. Nós vimos apologetas que perderam a mão. Eles perderam a mão, né? Na verdade, a ideia seria mais destruir ou desconstruir a crença ou a religião alheia do que anunciar o Cristo. E, na verdade, nós temos que entender, seja de qualquer religião, e até mesmo dentro da igreja evangélica, pessoas que não sabem que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, não sabem, ou igrejas ditas evangélicas até, né? Não sabem que aquele que pecar morrerá, Ezequiel 18,4, não sabem que todos pecaram e estão da glória de Deus, e não sabem que o caminho é Jesus Cristo, não o apóstolo, vice-deus, ou querubim ungido, ou o babá não sei o quê, ou o elder, ou o que for, não é? Então, mas aí, pastor Cruvinel, aí que tem um método. Mas aí que tem um método. Pois não. Mas deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Eu acho interessante isso, porque eu fui criado, né, quando o ICP ainda fazia mimeógrafo, não é, do saudoso pastor Nathanael Rinaldi. E vi muitos pregadores, como, por exemplo, Souza, que pregavam nas praças, uma pregação cristocêntrica para quem quer que seja. Então, hoje eu vejo apologetas, e eu gostaria até que o senhor comentasse isso, que estão mais preocupados em vencer uma batalha de conhecimento do que de levar a Cristo às pessoas. O que o senhor acha dessa? Bom, vamos lá. Veja, eu quis explicar que pregar o evangelho é a todos. Porque geralmente os evangélicos acham que testemunha de Jeová não precisa pregar o evangelho para eles porque eles têm Bíblia. Adventista tem Bíblia e não precisa pregar. Né? O carismático já...
Não, porque na cabeça do evangélico em geral, ele vê o carismático cantando as músicas evangélicas, ele já acha que o carismático está convertido. Ele vê o adventista, o mormo e a testemunha de Jeová com uma Bíblia na mão, ele acha que são evangélicos. Então não são, a primeira coisa. Agora, dito isso, há um método aí. Olha Judas 1,3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade a escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui está a palavra apologia. Aqui está a síntese da apologética. Então veja, pregar o evangelho simples, normal, básico, é uma coisa. E fazer a apologética, a defesa da fé, é outra coisa. Apesar de serem coisas distintas, elas acontecem ao mesmo tempo na propagação da fé. E aí, quando você chega, por exemplo, num kardecista, vou dar um exemplo básico. O Brasil, um dos maiores países kardecistas do mundo. Se você vem de Kardec para a Bíblia, é mais fácil. Eu me lembro que eu me encontrei uma vez com uma kardecista e eu disse para ela assim: ô fulana, como chama aquele Cristo lá no Rio de Janeiro? Ela falou: o Cristo no Pão de Açúcar? Eu falei: Cristo Redentor. Eu falei: você já leu alguma vez no livro de Kardec explicando por que Jesus é o Redentor? Ela falou: não me lembro. Mas eu acho que ele é o Redentor porque ele é o Salvador. Eu falei: exatamente. Redimir é comprarem o mercado de escravo para pôr em liberdade, correto? Ele pagou pelo preço do seu pecado. Agora, se ele pagou pelo preço do seu pecado, para que você tem que reencarnar para pagar o karma do pecado da outra vida, se o Redentor já pagou o teu pecado lá na cruz do Calvário? Então veja, eu preciso ter o conhecimento prévio da fé do meu interlocutor para eu poder sabiamente levar a ele a fé verdadeira. Porque se eu não tiver entendimento, vou te dar um exemplo. No século VIII, no século VII, os muçulmanos chegaram no Egito e o profeta Mohammed, o Maomé, foi recebido, aclamado como um grande profeta libertador, que estava trazendo renovação ao cristianismo, porque os cristãos do Egito, vários problemas com os cristãos de Roma e também de Constantinopla, porque eles achavam que havia muita idolatria. Maomé chegou pregando contra a idolatria. Maomé chegou falando que Jesus é o único profeta verdadeiro. Maomé chegou falando que Jesus um dia ia voltar a esta terra, que Jesus era o filho da Maria. O pessoal achou que ele era de verdade, que ele era um homem de Deus. Quando foram descobrir que o Jesus do Maomé não ressuscitou, que o Jesus do Maomé é um profeta, mas não é um salvador, que o Jesus do Maomé é um homem e não a segunda pessoa da divindade, quando eles abriram os olhos, já estavam na mão das garras de Mohammed. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a apologética é uma temática, eu digo que é um braço da missiologia, está dentro da missiologia. Quando a gente estuda teologia sistemática, apologética ou heresiologia ou seitas heresias está dentro de missiologia. Por quê? Porque quando a gente vai para a rua evangelizar, nós encontramos quem? As pessoas perdidas no mundo sectário. Por que eu me tornei um apologista, pastor Cruvinel? Eu me tornei um apologista porque eu fui para a rua. Quem está na rua? Na rua está o ateu, Testemunha de Jeová, o mormon, o adventista, o espírita, o católico. Estas religiões que eu estou aqui citando aqui agora para você e para vocês que estão nos ouvindo, são religiões que estão ao redor da nossa casa. Aqui do lado da minha casa eu tenho um católico, do outro eu tenho um espírita. Então essas pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que estudar a fé que elas creem para eu poder adequadamente me comunicar e acertar o coração do meu interlocutor com a graça de Jesus. Vamos dar um exemplo bíblico disso, na verdade, porque esse texto de Judas, inclusive, é o texto base do meu livreto, do meu pequeno opúsculo, né? Mas existe uma situação em Atos 17 exatamente assim. Paulo chega em Atenas, ele vê um altar ao Deus que era uma idolatria,
porque os habitantes de Atenas tinham mais deuses do que habitantes, eles levantaram um altar, eles acreditavam, se existe um Deus que não é reverenciado aqui, vamos levantar esse altar para que ele não destrua Atenas. Quer dizer, não é uma visão idolátrica. E Paulo... Sobre um parênteses, você leu o Fator Melquisedeque? Faz muito tempo, deve ter aqui. O Fator Melquisedeque vai contar que Deus é esse. Tem uma história esse altar aí, você sabe, né? Ah, não me lembro mais, não. Posso te contar para depois... Termina você, depois eu conto. Mas aí ele chega entre estoicos e epicureus, ele chega entre estoicos e cita a filosofia grega que ele conhecia para falar do Cristo ressurreto. Ele vem da filosofia grega para Jesus. Ele passa pela idolatria. Aí, quer dizer, então ele vai da filosofia para Jesus e o que acontece? Acerca disso, alguns eles queriam novidades, acerca disso, alguns queriam ouvi-lo de novo, outros rejeitaram e alguns seguiram. Ato contínuo. Essa é a visão, na minha visão, a visão apologética do conhecimento. Não aquela visão só da desconstrução, né, pastor? Só desconstruir não é suficiente, né? Mas a desconstrução é importante. A desconstrução é importantíssima. Porque se você não desconstruir o que está errado no coração da pessoa, ela não se converte. Você está entendendo? Mas você tem que desconstruir com sabedoria, com inteligência, com estratégia. Quando eu cheguei na espírita... Com a postura amorosa, porque eu tenho visto, pastor, eu tenho dito assim, hoje poucos apologetas nós encontramos muitos, mas não, né? Mas eu sou de uma época que você instava com o cidadão no afã que ele se convertesse, e não no afã de dizer, olha, eu conheço mais do que você, naqueles embates... Só que tem uma coisa, é ilusão da nossa parte imaginar que eu vou ter um debate com Leandro Quadros, com Rodrigo Silva, ou com o Papa, ou com o bispo tal aí da seita, e que ele vai se converter. Ele não vai. E aí, se você entra no debate, se você perde o debate, você está perdendo almas. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma doutora lá de Portugal, doutora Daisy. Ela se converteu assistindo, e tudo começou com o debate entre o Leandro Quadros e o pastor Elias Soares. O pastor Elias Soares, apesar do pró-adventista lá do programa, que eu nem me lembro o nome dele, não deixar falar muito, mas o Elias foi bem firme ali, e ele detonou o Leandro Quadros. E naquela exposição que o pastor Elias Soares fez, essa irmã se converteu. Aí a ficha caiu. Ela inclusive entrou no site do CACP, ela ligou para mim, eu mandei um monte de material para ela, inclusive o pastor Elias Soares também passou para que ela viesse me procurar, porque eu tenho bastante material, e aí eu e o pastor Elias demos a assistência para ela já deu depoimento no canal do pastor Elias e também aqui no meu. Então veja, ninguém vai debater com o Leandro Quadros, imaginar que ele vai sair do alto salário dele, do programa de TV na Adventista, no status que ele ou o Rodrigo Silva tem, ou que o Papa vai deixar o trono dele para se tornar evangélico. Imaginar isso é ilusão, né? Mas escuta, o irmão já me viu provavelmente em muitos debates desses na televisão e não em programas evangélicos, em programas eu vi em programa de rádio, eu vi. Mas não, programas seculares. Se eu colocar meu nome no YouTube aí, que vai aparecer eu debatendo com sacerdotes mormons, espíritas, muçulmanos, judeu, ateu. Eu debati com o presidente da TEA. Eu debati com Daniel Sotomayor algumas vezes, virou até meme. É óbvio, e eu já expliquei isso, eu não debato com esse pessoal em televisão para convencer, eu debato por causa da assistência, daqueles que estão me assistindo. Mas o que eu estou dizendo, pastor, é como o irmão começou lá na rua. E eu estou asseverando isso porque a preocupação aí tem diferença, pastor Cruvinel, mas aí tem diferença. Uma coisa é um coitadinho da seita, outra coisa é um líder da seita. É uma diferença muito grande aí. Quando eu debato na televisão, eu debato, ou no rádio, eu debato para convencer aquele que está me assistindo. Mostrar a incoerência daquele personagem que está debatendo comigo. Já fiz isso com o pessoal da cientologia e tudo mais.
Mas quando eu vou para a rua, como o irmão falou, né, o apologeta, porque foi para a rua, não sei se o senhor chegou a ver isso, eu cheguei a ver pessoas que iam assim, ó, pegavam lá um Russelito, o Testemunho de Jeová, para destruir o Testemunho de Jeová, mas não se preocupem em levar a Cristo. Essa que é a questão. Eu acho que esse pessoal que são os militantes, que estão de porta... Já cansei de pegar gente batendo na porta aqui, ó, falar, eu sou pastor desse povo aqui, pode vir me evangelizar, vamos conversar sobre a Bíblia. Esse povo nós temos que alcançá-los. Vamos desconstruir a liderança, que muitas vezes é uma liderança que é mal intencionada. Aí mas o irmão ia falar duas coisas. O irmão ia falar sobre o altar ao Deus desconhecido, porque eu nem lembro mais do que estava, porque faz muitas décadas que eu vi. E a outra coisa é a definição de seita. Tá bom, vamos lá. Olha que interessante. No livro Fator Melquisedeque, é dito o seguinte, que teve um momento ali naquela cidade grega que houve uma peste que não cessava. E eles fizeram diversas ofertas para N deuses e a ira continuava sendo derramada sobre a cidade. Um sábio, um sacerdote muito sábio, disse assim, olha, deve ter algum deus que é maior do que todos os nossos deuses aqui que nós estamos servindo, que não está contemplado. Então faz o seguinte, pega um rebanho de ovelhas, tranca no curral, deixe-as de um dia para o outro sem comida e solte-as no outro dia. A ovelha que sair de lá e não comer, mas deitar sobre a grama, essa ovelha você levanta um altar nesse lugar e sacrifique-a em homenagem a essa divindade. Então, esse altar ao Deus desconhecido foi aonde essa ovelhinha desceu. E eles, segundo o mito lá daquele povo grego, e aquele altar se levantou ali, porque ali foi ofertado uma ovelha ao Deus que eles não conheceram e não conheciam. Paulo, sabendo disso, chega ali, usa essa história, que pode ou não ser verdadeira, nós não sabemos, e dali ele começa a pregar o princípio do evangelho. E aí, para que serve a apologética? Já vou chegar na seita. A apologética é para isso, é para você conhecer o campo missionário sectário. Tendo esse conhecimento, você começa em Ellen White, você começa em Maomé, você começa em Allan Kardec, você começa em Joseph Smith, você começa em Charles Taze Russell, e desses daí você vem e traz até a pessoa a Bíblia. Por isso que o conhecimento apologético ele é de vital importância na hora da evangelização do mundo sectário. E o mundo sectário precisa de treinamento, os crentes, para fazer a evangelização correta. Porque tem que primeiro se preparar, conhecer as doutrinas fundamentais, além das heresias sectárias, para depois fazer o evangelismo. Voltando, pastor, então, para a definição de seita. Antes da seita, peraí. Então, o senhor não acha, quero saber a sua opinião, tá? Que a igreja... É importante falar para o telespectador que nada está combinado aqui entre nós dois. É ao vivo essa conversa aqui, não tem nada combinado. Exatamente. O irmão acha... porque assim, eu já debati muito, em muitos lugares, e já passei por diversas fases da apologética, ou que eu achava ser apologética. Eu fui treinado, né? Na época eu disse, fui treinado mesmo. Mas o senhor acha que, nesse aspecto que o irmão está falando, quando você olha a pessoa adepto de qualquer uma dessas religiões, ela deve ser olhada como um ser humano carente da misericórdia de Deus e não um inimigo em potencial. Não é isso? Sim. Por exemplo, eu nunca... agora estou dizendo eu, pastor Roberto Cruvinel, em programas de televisão, e já falei isso. Se o terreiro ou a casa André Luiz, por exemplo, ou qualquer outro casa de kardecismo, por exemplo, me chegar na minha comunidade e dizer, olha, nós estamos com pessoas com fome, precisamos, pastor, que o senhor nos ajude, eu vou ajudar do ponto de vista social, porque fome não tem religião. Então eu não posso dizer, então eles são errados porque eles dão comida. Não são errados porque dão comida, são errados por causa da doutrina. E aí, eu sempre digo o seguinte, que cristianismo é exclusivista, e isso incomoda as pessoas. O cristianismo em si é exclusivista, mas você tem que olhar a pessoa do ponto de vista humano.
ele é um ser humano que carente da misericórdia de Deus. O senhor quer comentar? Ou discordar? Fica à vontade. Eu corroboro 100% com o que o senhor está falando. Mas eu entendo que existem N tipos de pessoas que nós estamos evangelizando. O membro da seita é uma vítima dessa organização. O líder da seita é um indivíduo perigoso. É um indivíduo que sabe, muitas vezes, as fraquezas da sua organização, que sabe das falhas, mas ele está ali por amor ao poder. Eu repito isso. É muito importante. O Papa nunca vai negar o seu trono devido ao poder que tem esse trono. É igual os fariseus da época de Jesus, né? Vendo Jesus levantava o paralítico ali, Jesus abriu os olhos dos cegos e eles continuavam incrédulos porque eles não queriam perder o poder que eles tinham no templo. E a preocupação deles era Jesus destruir toda a estrutura que eles tinham. Seita, vamos lá. Peraí, que já não está nada combinado, é que você vai falando aqui, eu vou pensando. Esses dias me fizeram uma pergunta e eu respondi essa pergunta no TikTok. E talvez eu tenha sido, não sei se eu fui bem compreendido. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, já tive embates com o romanismo, com o catolicismo romano. Não é? Embates assim, mas muito educados sempre. Fervorosos, mas eu sou sempre muito educado, porque a minha questão é bíblica. Também com o pessoal até o pessoal me respeita muito, que é o pessoal da Igreja Anglicana de São Paulo e tal, que tem postulados até que os próprios romanos discordam. A questão é o seguinte, há pouco tempo me fizeram uma pergunta sobre um líder das Assembleias de Deus que esteve com o Papa. Eu não sei exatamente qual foi a reunião em si, mas eu dei a seguinte colocação e quero saber a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema de líder religioso, seja ele qual for, no caso nosso povo evangélico, encontrar-se com o Papa. Ou, porque além de ser o sacerdote máximo do catolicismo romano, é considerado como um chefe de Estado. Se não me fala a memória, Billy Graham esteve lá. Se não me fala a memória. O problema seria se essa reunião estivesse envolvido algum conluio ecumênico. A palavra oikodomene vem de oikia, colocar tudo debaixo do mesmo teto, né? Porque, como eu disse, cristianismo é exclusivista. Óbvio, se você for uma autoridade, só terminando aqui, uma autoridade brasileira, vamos dar um exemplo, um deputado, um senador, que numa reunião estivesse em audiência com o Papa, você poderia ter, desde que não negasse a sua fé. Eu acho que, na minha opinião, respostas muito rápidas com relação a esses assuntos, sem saber o teor geral do que está acontecendo, é temerário. Esse fato aí aconteceu com a Assembleia de Deus do Brás. Esqueci o nome do bispo lá, do velhão lá. É um bispo bem... Ele está bem caquético, né? Agora, eu sei. É o filho dele que foi. É o filho dele. Eu esqueci o nome aí do bispo aí da Assembleia de Deus do Brás. Mas essa Assembleia, o bispo principal, o pai desse cara aí, foi celebrar um casamento coletivo com o reverendo Moon, quando o reverendo Moon, lá da Coreia, estava vivo. Esse cara se dizia o Cristo. Você está entendendo? E ele foi lá ajudar, fazer lá o casamento. Essa Assembleia de Deus é uma Assembleia de Deus apóstata. É uma igreja que está igual seita. Se tem alguém nos ouvindo e é da Assembleia de Deus do Brás, saia dessa Assembleia de Deus, procure outra aqui em São Paulo, tem várias. Sai dela, povo meu, porque é uma seita. E agora, não, eu estou falando a verdade. Esse pessoal aí, faz muito tempo que eles estão apostatados, pastor. Muito tempo. Oi. Eu vou dizer para o senhor aqui, com todo o temor a Deus que eu tenho, né? Eu trato minha vida pela Bíblia, como existem... Jesus tinha 12, quem tinha era Jesus, e um era um problema, diz a Bíblia, não é? No meio de 100, nas Assembleias de Deus do Brás tem muita gente crente de Deus. Por isso que eu estou pedindo para eles saírem de lá. Se esse programa chegar lá e eles estiverem ouvindo, sai da igreja, porque a igreja Assembleia de Deus do Brás, desde quando o bispo foi lá celebrar o casamento com o reverendo Moon, se um crente tivesse um pouquinho de entendimento, já teria saído da igreja. Agora, com essa questão aí do Papa, o senhor perguntou, eu vou responder. Essa questão do Papa aí foi um evento sobre ecologia.
porque esse Papa é comunista. Como diz Olavo de Carvalho, ele é realmente a besta. Então, o que acontece? Esse Papa aí, ele fez um evento ecumênico em prol da ecologia. Então, para mim, os dois assuntos são péssimos. Primeiro, ecumenismo com a Igreja Católica. Segundo, tratar de ecologia, eu acho que a Igreja tem assuntos mais imediatos para ser resolvido. Não que nós não devemos nos preocupar com a ecologia, com o meio ambiente. Tá? Mas eu lamento, inclusive quando esse pastor da Assembleia de Deus pega a palavra, ele elogia o Papa, meu colega argentino, não sei o quê. Eu assisti o vídeo. Então eu achei uma cena deplorável, lamentável, e isso só mostra o grau de apostasia que está essa Assembleia de Deus. Bem, essa é a minha opinião. Agora você quer que eu explique a seita, não é? Você vai explicar, mas antes você vai explicar agora, mas antes eu quero me posicionar, porque sou ligado à Assembleia de Deus, da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Essa Assembleia de Deus está excluída, pastor. Essa Assembleia de Deus está excluída faz muito tempo. A Assembleia de Deus do Brasil não é da Convenção da CGADB. Não é da CGADB, pode pesquisar lá. Eu sei, não, mas eu sei até a data que eles se desligaram. Mas eu quero dizer que tem muita gente de Deus dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, homens seríssimos, gente comprometida com o Evangelho. E o pastor João Flávio Martinez, pastor Batista, ele está expressando a opinião dele, não a opinião nem da minha opinião, tampouco a minha. Porque se nós formos passar na peneira, nós vamos ver algumas igrejas batistas que também tiveram a mesma caminhada. O senhor quer que eu fale das batistas também? A igreja batista do pastor Ed René Kivitz, da Água Branca, aí é uma igreja que está apostatada. O Ed René Kivitz chega a falar que a Bíblia tem que ser atualizada. E eu já disse num programa, que eu fiz alguns vídeos refutando ele, que os irmãos, nossos irmãos batistas, da Igreja Batista de Água Branca, se estiver me ouvindo, saiam de lá também. Já falei para os irmãos procurarem outra igreja batista. Porque tem um pastor... É bom frisar que a Convenção Batista, em nota, repudiou isso. Mas a igreja lá tem soberania, porque as igrejas locais são soberanas, e o povo lá já está com ele. Então, apesar de ele ensinar essa heresia absurda, a igreja, na sua maioria, aprovou essa heresia. Imagine o senhor, Jesus na beira do poço, lá na mulher samaritana, ofereceu o seu sêmen para a mulher samaritana. Olha o tipo de doutrina que o Ed René Kivitz ensina. Então, os irmãos que estão nos... Isso é claro que é heresia. O Ed René se tornou um ateu, que está acima do púlpito e agora não sabe o que fazer, porque ele estudou a vida inteira para ser pastor, treinou-se e agora descobriu que é um ateu e não sabe como é que fica. É igual o Ricardo Gondim, Caio Fábio, esse povo todo aí está tudo depravado. Esse é um povo perdido, infelizmente. Peraí, irmão, agora vamos para a seita agora. Eu, como entrevistador... Eu estou na seita já! Não, peraí, ó. Eu, como entrevistador aqui na Netfé, quero franquear, e aqui não importa a minha opinião. Minha opinião, ela é porque eu sou entrevistador, não é? Eu quero franquear a todos esses nomes que foram citados aí pelo pastor João Flávio Martinez. Primeiro, o direito de resposta. Segundo, a possibilidade de um debate com o pastor João Flávio Martinez ou com quem quiser. E vamos às ordens. Mesmo porque tudo isso que ele falou, o pastor João Flávio Martinez é maior de idade, tem CPF e se responsabiliza. Agora, com relação à doutrina, é porque eu tenho que ter um certo cuidado, pastor, não com relação à palavra de Deus, que eu sou muito enfático também, todo mundo me conhece. Eu entendo. Eu represento aqui um programa exclusivo de uma plataforma de streaming, ok? Certo, minha gente? Vamos à seita, eu só quero... Eu vou lá para a seita, então, mas só quero deixar uma coisa clara com o senhor. Eu também estou tratando de ideias, de atitudes teológicas de homens que nós estamos aqui comentando. Então, nós estamos tratando aí de uma atitude de um pastor evangélico que vai dentro de uma igreja, que o pastor dessa igreja, que é o reverendo Moon, se diz o Cristo reencarnado.
e vai fazer um casamento coletivo onde as 5 mil, 10 mil pessoas que estão casando não se conhecem um ao outro. Foi o Cristo falso que uniu essas pessoas. E, né? O que pensar disso? Quanto a essas pessoas que eu citei aí, o Ed René, por exemplo, que é da mesma ordem que eu, inclusive, que a própria igreja já manifestou-se contra ele tem que parar de falar essas coisas. E, infelizmente, até agora, eu ainda não vi um vídeo dele se retratando disso tudo. Vamos lá, voltando, e eu só quis deixar claro para o senhor, pastor, que o pau que bate em Francisco bate em Chico. Tá entendendo? Eu não tenho. Se o senhor chegasse em mim e falar, ó, eu vou te fazer uma entrevista, mas você não pode citar nomes, você não pode falar instituição, eu ia seguir a tua regra. Você não falou nada. Se você falar, pastor, eu vou te entrevistar de novo, mas você não cita nenhum nome. Ok, eu venho aqui e falo da coisa sem citar o nome. Você não falou nada, falou que era para ser à vontade, espontâneo, eu tô descendo a ripa. Se você falar que não é para falar, eu não falo. Agora, no meu canal lá no CACP Vídeos, eu falo tudo que precisa ser falado, porque eu entendo que isso é relevante. Voltando para a seita. Seita, nós podemos definir de maneira religiosa e de maneira sociológica. De maneira sociológica, seita é um grupo menor que se desagregou-se de um grupo maior e tem uma doutrina um tanto diferente. Tá ok? Então, nós observamos que a seita sempre será um grupo que se desagregou de um grupo maior. Obviamente que o próprio cristianismo, no início da sua caminhada, se tornou uma seita judaica, até que ela vai caminhando e se torna uma religião. A palavra heresia quer dizer divisão, diferente, doutrina distorcida. Então essa palavra heresia veio criar-se no nosso meio uma ideia, né, religiosamente falando, e sociológico também tem algo bem similar, de uma doutrina equivocada, ou de uma doutrina distorcida. Então, seita é o quê? Seita é um grupo que sai de um grupo maior, se desagrega, e esse grupo que é sectário, que é uma seita, tem dentro do seu corpo de doutrina heresias, ou seja, doutrinas que são desvirtuosas em relação à ortodoxia da igreja, que são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Algumas colocações que eu tenho no meu livro. Seita, doutrina é o sistema divergente da opinião geral e seguido por muitos. Conjunto de indivíduos que professam a mesma doutrina, comunidade fechada de cunho radical, teoria de um mestre seguida por números prosélitos. Aí vem daquela questão da Haireses, facção, né? Haireses, facção, divisão. Divisão, Haireses, né? Porque é antítese. E a Bíblia diz que é necessário que eles estejam no meio da gente. 1 Coríntios capítulo 11, para que Paulo fala. Se manifestem. E a tal da apostasia. Porque, então, essa é uma palavra grega que você conhece melhor do que eu, né? E essa palavra tem um dicionário aqui da editora Vida Nova, ela é uma palavra política, como a própria palavra eclésia. E essa palavra significa o seguinte: você está no partido A. Aí você sai do partido A e vai para o partido B, que é antagônico ao A. Ou seja, você sai de um partido de esquerda e vem para um partido de direita. Quando você faz isso, você comete a apostasia. Então, apostatar é virar as costas para a doutrina que outrora você acreditava que era certa. Isso é apostasia. Estou só usando essa terminologia. A Bíblia mostra isso no primeiro epístola de Timóteo 4, inclusive, que dá uma conotação de cair, né, no caso do cristianismo. Agora, evangelização das seitas. O perigo da seita, no meu entendimento, pastor, é que o maior perigo é aquele que mais se parece com a verdade. Como no programa anterior, eu fiz uma citação em língua inglesa da primeira doutrina Mormon. Agora, assim, como evangelizar? O senhor já começou dando uma pincelada aí, né? Porque esse é o nosso tema, como evangelizar seitas. Por exemplo, unicismo. Parece que não, mas o unicismo está embrenhado veladamente
em muitos lugares. E não somente por conta do grupo Voz da Verdade, não é? Não somente por conta, mas por um ressurgimento judaico se infiltrando nas igrejas, porque, na verdade, aqui eu estou expressando minha opinião, tá, gente? Que cristianismo messiânico não é evangélico, é outra coisa. É outra coisa. E aí, como é que o senhor vê isso? Como evangelizar? Porque essas sutilezas, essas questões sutis. Bom, eu acho que tudo é uma questão de definir bem os termos. Então, quando a gente vai fazer o evangelismo, uma das técnicas é sentar com a pessoa e definir os termos. Então, você está diante de um mórmon. Ele quer discutir sobre trindade, primeiro você define o termo. Se você não definir o termo, você vai falar, eu creio na trindade, e você tem uma trindade que eu não creio. Ele vai falar, não, problema é seu, eu também creio na trindade. Então, relativo. Isso é relativo, porque a trindade dele é uma tríade. Então aí você tem que primeiro definir o termo, explicar o que é trindade, e aí, à luz disso, você começa a discutir com ele. Todo sectário tem uma concepção própria na sua cabeça. Porque, diferentemente de nós, evangélicos, quando você chega num movimento sectário, vamos imaginar que você que está me assistindo aí, resolva ir num templo mórmon, ou num salão do reino, ou numa igreja adventista. Aí, a hora que você chega lá, primeira coisa que você vai aprender ao chegar lá, você vai para uma classe de catecúmenos, e lá nessa sala eles vão dizer o seguinte, olha, era uma vez um Cristo que instituiu uma igreja, mas essa igreja se apostatou, desviou-se do caminho, até que o Zé Smith apareceu, até que a Ellen White teve a revelação, até que o Charles Taze Russell recebeu a iluminação do que era necessário para reerguer o reino de Jeová. Então, o que acontece? Quando você chega ali, você aprende por que aquela igreja ou aquela seita é a única certa, verdadeira no universo e por que todas as demais são heréticas, são falsas, são a grande Babilônia, são instituições que não têm o poder de salvar. Então, olha a problemática. Então, a cabeça do sectário fica cheia. Muitas vezes já aconteceu de eu trabalhar com sectários e eu consegui tirar ele de dentro da seita, mas depois eu não consegui encaixar ele dentro de uma igreja. Por quê? Porque ele odeia os batistas, ele odeia os presbiterianos, ele odeia os metodistas, ele odeia a Assembleia de Deus, ele odeia o Brasil para Cristo, ele odeia tudo quanto é evangélico, porque ele foi envenenado lá dentro da seita. Porque a seita trabalha isso com muito poder, com muita influência sobre o adepto. Então, o senhor até comentou sobre desconstruir. A gente, na hora que está... É muito trabalhoso evangelizar, principalmente as pseudo-cristãs, como mormons, como Testemunha de Jeová e adventistas. Justamente porque essas três seitas são muito similares às nossas igrejas evangélicas. Então, o que acontece? Quando uma pessoa dessa se torna um membro dessa organização, para tirar de lá, tem que desconstruir muita coisa, e depois tem que construir muita coisa, você tem que ser muito bom de argumento, por isso que eu sempre alerto lá no meu canal, dizendo assim, gente, é melhor prevenir do que remediar. Então, dar um curso de apologética na sua igreja é muito relevante para clarear a mente dos membros, para dar convicção e tudo mais, e para vaciná-los, porque a hora que chegar a doutrina herética, ele já está sabendo. Agora, para resgatar essa pessoa, pastor Cruvinel, é muito difícil. Agora, uma coisa que é interessante aqui, e aqui nós temos que agir com determinada justiça, que nós não estamos julgando as obras meritórias de religião, que seja lá qual for. Por exemplo, os colégios, não estamos julgando, porque, de fato, nós temos que dizer que são excelentes colégios adventistas, em que pese porque são colégios confessionais, né? Nem sei se hoje estão ainda nesse âmbito confessional, mas não podemos desmerecer, por exemplo, obras sociais espíritas, de forma nenhuma, porque são hospitais... Relevantes. Relevantes. A questão nossa nem é fechar doutrinária, é doutrina. Não é? Vamos dar outro exemplo aí. O Testemunho de Jeová acho que nem tem nada disso. Aí lá não tem nada disso. Mas
Adventistas eu sei que tem, espíritas tem, católicos Mormons tem. Mormons tem também. Mormons também tem muito disso, obras meritórias e tal. Isso daí, legal. A questão, nós estamos falando de céu e de inferno. Estamos falando de morar com Jesus ou não. E aí... nós não temos nada contra a pessoa, não há pessoalidade aqui. É uma questão doutrinária, né? Exatamente. Exatamente. Agora, a questão aqui, em que pese essas obras meritórias, eu já disse, inclusive, num programa de televisão, que eu, particularmente, me irmano no sentido da questão social com qualquer vertente da comunidade, no sentido de ajudar as pessoas, mas com relação ao cristianismo, o cristianismo é exclusivista. Não é possível ser cristão e ser ecumênico. Talvez você esteja me assistindo aqui estou dizendo o pastor Roberto Cruvinel, um pastor que tem 36 anos de evangelho. Não é possível você dizer, eu sou de Jesus e vou morar no céu e ser ecumênico. Eu vou comer um pouquinho em cada mesa. A Bíblia diz, não dá para sentar em duas mesas ao mesmo tempo. De uma mesma fonte não sai tipo de água. Então a questão é doutrinária. E a pergunta é, o melhor caminho, por exemplo, o que o senhor acha hoje da igreja cristã no mundo sem preparo bíblico, sem orientação bíblica, que está sendo orientada por um Deus que pode dar e não pelo Espírito que pode ensinar? Nós estamos vivendo um problema Deus, sim, senhor. Nós estamos vendo um problema seríssimo, pastor. A igreja brasileira, por exemplo, ela não gosta de teologia. Ela é uma igreja ateológica. Se nós pararmos para analisar, muitas igrejas vê a teologia como uma inimiga da fé. Então nós temos isso aí, problematicamente falando, na igreja brasileira. Por exemplo, eu sou um dos poucos pastores que é apologista também, né? Além do pastor Joaquim de Andrade, eu sei que não tem muito, não. Nós temos um grupo aí, que nós temos um grupo de WhatsApp, tem 20 pessoas, de pessoas que fazem apologética mais integralmente. Então, nós deveríamos estar com as nossas agendas lotadas, tirando que agora a pandemia já está no fim. E o que acontece? Nós não somos tão requisitados assim. E não sou só eu, porque você podia falar, não, João Flávio, você não é requisitado, porque você é muito radical, né? Mas não sou só eu, né? O pastor Joaquim de Andrade... Radical mesmo. Você é radical. Sim, graças a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, pastor Cruvinel? As pessoas, elas preferem alguém que é 880, que define-se, do que quem não se define. Eu sou muito bem definido, né? Outra coisa, quando eu vou numa igreja, como eu disse aqui para você do programa, né? Eu converso com o líder da igreja, né? E digo para ele, olha, do que você quer que eu trato? Tá? Você tem algum problema ali que você não quer que eu fale? O cara já conversa comigo. Eu já fui até em igreja neopentecostal. Fui lá, falei de testemunha de Jeová. Tudo bem. Eu já fui dar curso para pequenos grupos, para líderes de células. Eu acho errado célula. Peraí, pastor. Nós temos 10 minutos para terminar aqui o programa, mas agora você vai ter que me explicar uma coisa. Explico, não, pode perguntar que eu explico. Peraí. Espera que agora eu vou te colocar na berlinda, sua vez. Vai lá. O irmão não concorda com o neopentecostalismo, certo? Nem todos. Não, você não... Aquela do dar e receber... Não, pastor, sociologicamente falando, tem muitas igrejas neopentecostais que são bem saudáveis, porque o movimento neopentecostal não são todos iguais. De maneira geral, o neopentecostalismo tem confissão positiva da fé, quebra de maldição, cura interior, G12, células. Oi? Quebra de maldição, confissão positiva, você concorda? Isso é tudo heresia. Isso é tudo heresia. Não, mas presta atenção. Presta atenção. Eu disse que tem igrejas neopentecostais que não
que não se envolve com essas coisas. Já estive pregando em igreja neopentecostal, aliás, igreja neopentecostal, em igreja batista, que tem PG, que fala, né, pequenos grupos, que tem movimento celular dentro da denominação da igreja. A minha convenção aceita. Isso para mim é errado, é uma heresia, não é de perdição, mas para mim é um erro teológico grave. Eu vou lá, Oi? Eu não acredito que isso seja uma heresia, desde que esses pequenos grupos não sejam aqueles grupos que dizem que todo mundo que está lá é líder. Porque as Assembleias de Deus começaram em cultos nos lares. Então, eu estou te dando um exemplo. Pastor Cruvinel, eu estou te dando um exemplo. Vamos imaginar que um pastor batista está nos assistindo, ele está com grupos celulares lá, com célula dentro da igreja dele, e ele está com um problema de testemunho de Jeová. Já me chamaram, eu fui lá, falei, mas eu não concordo com célula. O pastor pediu para eu não falar de célula. Eu falei, tá bom. Fui lá e falei de testemunho de Jeová, para ajudar aquela igreja. Olha, aí minha pergunta é capciosa, assim, mas amorosamente. Eu já faço a pergunta na capciosidade, mas é porque está acabando, senão a gente ia entrar aqui no debate. É o seguinte, o irmão não concorda. Não. Porque a maldição hereditária não tem condição, aquilo é espiritismo. Maldição hereditária é espiritismo, isso é um absurdo, não tem condições de dizer que isso é coisa de crente. Por exemplo, sim, mas você não pode associar a maldição hereditária a todo o movimento neopentecostal, pastor. Mas escuta, vamos supor, eu não vejo o trabalho em células como uma heresia. Eu vejo heresia o trabalho em cédulas. Esse é uma heresia. Esse daí, aliás, pode ser até estelionato, dependendo de como for ser feito. Eu gostei disso aí, viu? Eu gostei muito, eu vou usar isso aí, viu? Problema. Agora, mas se você é contra, meu amigo, veja bem, eu vou fazer a pergunta com a palavra na lata, tá? Vou fazer na lata. Pergunta aí. Que seria hipocrisia o senhor falar num lugar assim? Porque o senhor vai receber uma oferta de um pessoal que o senhor não concorda com a idiosincrasia dele. Então vamos lá. Primeiro lugar, que eu não cobro para dar meus cursos. Primeiro lugar, que eu não cobro para dar os meus cursos. Dão oferta quem quiser. Inclusive, se me derem, eu recebo. Agora, veja, existem níveis de heresias como há níveis de doença. Você não pode comparar uma gripe com um câncer terminal. Ou você não pode comparar uma gripe com a pandemia e com o vírus aí, tá certo? O que eu entendo? O movimento celular é uma coisa que dá para eu tolerar. Eu consigo ir lá na igreja... Oi? Você suporta, então? Eu aguento. Eu já congreguei em igreja que tinha esse movimento. Então, eu tolero. Tem coisas que dá para eu tolerar. Já estive em igrejas, até batista, que o pastor acredita, por exemplo, em quebra de maldição de nome, né? Que é os seguidores do Jorge Linhares. Tá certo? Que eu acho uma tremenda bobeira, uma heresia. E eu, inclusive, há pouco tempo atrás, defendi o pastor Jorge Linhares, a escola dele, coloquei até vídeos dele lá, porque ele estava defendendo a família. Ele não deve lembrar, mas eu já tive com ele num evento, falei pessoalmente para ele que aquilo era uma heresia, que eu discordava daquilo, tá certo? Agora, é uma coisa que se o pastor me chama lá e fala, olha, eu sei que você discorda, mas eu queria que você falasse testemunho de Jeová aqui, ou de Adventista, eu vou lá falar, eu vou lá ajudar esse pastor. Eu acho que não, pastor, não é incoerência, porque veja, eu não vou numa igreja que da Neuza Etioca, eu não iria. A Neuza Etioca para mim é espírita. A Neuza Etioca para mim é espírita, né? Aquilo lá é espiritismo. O que a Mático faz, o pastor Géser faz, para mim aquilo lá não dá. Então eu estou te dando um exemplo aqui para ser bem claro. Agora, eu estou falando de PG, de células, eu estou falando de doutrina como a do Jorge Linhares, que acredita nessa questão do nome, tá certo? Eu entendo que essas questões menores, quando eu vejo que dá para eu suportar... Agora, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu não faço, que eu parei de fazer já há algum tempo, já faz uns 8 anos que eu não vou mais, eu sempre fui muito igreja presbiteriana, dar curso. Depois que eu escrevi o meu livro Calvinismo Recalcitrante, mesmo eles me convidando
né, entendendo o que eu penso sobre o calvinismo, eles querendo que eu vou lá, eu acabo não indo. Em respeito... O seu livro. Em respeito ao calvinismo e às igrejas presbiterianas e com relação ao meu livro, que alguém pode ter ali. Agora, com relação a esses pequenos desvios que tem o neopentecostalismo, que tem coisas suportáveis, como disse o pastor Paulo Romero no seu livro Evangélicos em Crise, tem coisas que são até toleráveis e tem coisas que são absurdas e obscenas. Eu concordo com a sua opinião, por exemplo, quando você fala... Vamos terminar agora, porque já passou o tempo, já estão me avisando. Mas eu corroboro sua opinião, é a mesma coisa que convidar John MacArthur Jr. para falar numa igreja pentecostal. Que ele fala, o que ele fala do pentecostalismo não dá para encarar. Então, mas aí é complicado, porque ele sataniza o pentecostalismo, né? Ele sataniza. Então, aliás, eu sou contra até uma editora pentecostal, viu, senhoras e senhores, publicar um livro desse pastor. Ele pode ser bom de poimênica, mas ele sataniza. Então, ele considera o pentecostal um endemoniado. Então, está errado. Exatamente isso. Pastor, então, mas só para deixar claro, você conseguiu entender o que eu quis falar, sim ou não? Eu entendi, eu entendo, eu quis te deixar mandar um apertozinho, irmão, porque eu não poderia deixar de fazer. Não tem problema. Eu quero dizer bem claro que também que eu amo os irmãos neopentecostais e eu sei que tem muitas igrejas neopentecostais que são muito saudáveis, que elas são neopentecostais no louvor, na eclesiologia, mas doutrinariamente elas são bem saudáveis. Então a gente tem que fazer esse discernimento para não jogar todas as igrejas neopentecostais no mesmo balaio. O irmão vai ter agora, vai terminar vai ser consideração final, mas eu só para lembrar aqui, me incomoda um pouco, pastor, e eu quero te dizer aqui, falando a você, o que me incomoda um pouco é a expressão, no caso, por exemplo, das Assembleias de Deus, que o senhor falou Assembleia de Deus do Brás, na verdade, o ministério é Ministério de Madureira, né? Ministério de Madureira, que tem muitos ministérios com posicionamento diferentes, algumas mais tradicionais, outras nem tanto. Mas são todas. Eu nem sei o nome do bispo, eu até esqueci o nome do bispo lá. Eu sei, mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. A minha preocupação é com essa expressão sai de lá, porque quando você fala sai dela, povo meu, a coisa é muito, muito séria. E eu conheço muita gente de Deus ali, líder mesmo, com milhares de membros que são de Deus, inclusive amigos que estão na Música FM, que são do Ministério de Madureira, e são crentes, gente de Deus. Sabe por quê? Eu tive um debate lá com o genro do Graconato, do pastor Graconato, né? Pastor, professor, que muita gente... Eu nunca tive um debate com ele, não tive o prazer de debater com ele, que seria muito bom. Eu já debati com o Graconato. Se ele quiser vir ao programa aqui, e aí eu pediria para ele é muito amigo do diabo, viu? Não sei, você está dizendo. Eu fiz um debate com um sobrinho, um genro dele, e até me propõe a debater, se um dia quiser, peço para outra pessoa intermediar, eu faço debate com ele sobre questões da Bíblia, de salvação e tudo mais, né? E ele falou uma coisa, esse moço falou uma coisa, irmão, temerária, com relação a dons espirituais, sabe? E dons ministeriais. A questão do apostolado, por exemplo, que eu acredito piamente, não no cargo de apóstolo, mas no dom ministerial de Efésios 4:11, da qual eu creio nisso. Eu também creio. E ele disse de uma forma que quem tenha pode sair, sai. Se tiver pastora, sai. Mas de uma forma assim tão dura que eu não vejo cristianismo naquela expressão. Por isso que eu quis fazer esse adendo. Pastor, evangelização de seitas. Tela para pastor João Flávio Martinez para fazer suas considerações finais e suas divulgações. Vai lá, pastor. Pessoal, maiores informações sobre apologética, www.cacp.org.br. Lembrando o seguinte, eu estou há 22 para 23 anos trabalhando com apologética. Obviamente que eu gosto do que eu faço e faço com amor, e faço em prol das pessoas. É claro que muitas vezes nós também somos uma voz profética, e falamos ali firmemente dentro dos pontos doutrinários da palavra de Deus. A gente não quer ser mal interpretado, mas também a gente não pode deixar de alertar as pessoas
quanto ao perigo das heresias, do desvio da doutrina básica, singular de Jesus, para que as pessoas, sim, possam ter tranquilidade, paz de espírito para ir para o céu. Outra coisa, você que está nos assistindo, participe de um curso de apologética. Você tem várias instituições aí que promovem curso de apologética, o CACP, o ICP, a AGIR, são vários. O próprio pastor Cruvinel, aqui deste canal, é um homem extremamente libado para dar um curso de apologética na sua igreja, você que está em São Paulo, por exemplo. Então, promova conhecimento apologético na sua igreja, promova essa informação, porque a informação é libertadora. Se você precisar de mais alguma coisa, acesse o site do cacp.org.br e também o nosso canal do CACP Vídeos. Muito obrigado, pastor Cruvinel, muito obrigado a Netfé, muito obrigado a você. Um grande abraço.